Aleluia! Este é o dia que fez o Senhor. É o dia de vitória, é o dia de bênção. Entramos um pouco mais cedo na live hoje para você curtir esse louvor especial. Quero dedicar esse louvor para você. Hoje à noite será glorioso. Estará conosco o nosso amado pastor Jorge Bisoni, do Verbo da Vida, no Espírito Santo, Vitória, cidade que eu amo, a igreja que eu amo. Um dos homens especiais do meu coração, pastor Jorge. Amo demais a vida dele, a família, um cara espetacular. Vocês vão ver hoje à noite. Deus tem muita coisa para você. Deus tem uma palavra para você. Deus fará maravilhas na sua vida hoje à noite. Só esperar o pastor Jorge entrar aí, conectar-se conosco, e a gente vai colocar ele na live aí para você ser grandemente abençoado. Olha que música maravilhosa. Vai dando um like aí se você gosta dessa canção maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa música é para você, meu amigo. Escuta. Recebo. Manda. Aleluia. Grande Sérgio. Nome de Deus especial. Meu amigo, como é que você está? Na excelência, graças a Deus. Que maravilha. Vivendo o extraordinário de Deus, né? Eu gosto dessa fé, eu gosto dessa fé. Isso. Vivemos assim, vivendo o extraordinário. As pessoas olham pra gente e não conseguem entender de onde vem tanta alegria. É da riqueza que está dentro. Pastor Jorge, que honra tê-lo aqui conosco nessas lives da fé que estamos fazendo nessa quarentena da fé. Pela manhã a gente faz pelo YouTube uma ministração e à noite a gente faz aqui no Insta, né? Tivemos essa semana foi uma semana bem gloriosa. Tivemos a presença do nosso apóstolo Guto, Marcelo Carvalho, José Roberto de Guará, creio que você conhece esses homens especial, pastor Jonas de Salvador, da Igreja Videira, e hoje, fechando com chave de ouro aí, o meu amado pastor Jorge. Que honra! Seja bem-vindo, se apresenta aí para esse povo maravilhoso que já está entrando na live. Amém. Vitória, o Estado do Espírito Santo está chegando, hein? Está em peso aí nessa live, viu? É verdade, eu estou sabendo. Ele já entrou aqui com o senhor, então o negócio vai bombar. Amém. Pessoal, para quem não me conhece, eu tenho o privilégio de servir ao Senhor aqui no Estado do Espírito Santo, né? Pregando a palavra da fé, correndo com a visão que Deus deu para pastor Bud, libertar o povo dele e pregar a palavra da fé. Né? Então, eu sou pastor do Verbo da Vida aqui na sede, né? E tem algumas congregações, graças a Deus, já no estado, né? E essa palavra está se espalhando como Deus mostrou para pastor Bud, depois ele me mostrou. Eu corro com a visão de um grande homem de Deus chamado Bud Wright, né? E sirvo esse ministério maravilhoso, Verbo da Vida. E você que está assistindo essa live, não cursou o centro de treinamento bíblico Rema, se matricule imediatamente. Salvou minha vida, salvou meu casamento, me tirou da doença, me levou para a saúde, me tirou da pobreza, me levou para a riqueza, me fez entender tudo que Cristo conquistou para mim. E me deu o privilégio de conhecer Sérgio Pessoa, esse grande homem de Deus, que principalmente no início do meu ministério teve muita influência, né? Não que tenha perdido, mas a gente conversou muito quando caiu no meu colo a igreja. E teve sempre algumas pessoas, como o pastor Sérgio, como o Sâmia, pessoas que falaram para crer que tudo ia acontecer, e tem acontecido e vai continuar acontecendo. Pastor Sérgio, um beijo. Também te amo, meu amado. Você sabe que é muito especial no meu coração. Amo sua vida, sua família, essa igreja gloriosa. E que Deus tenha espalhado a palavra da fé nesse estado aí. Que Deus continue te levantando de maneira poderosa. Amém? Amém, amém. Eu me sinto honrado de estar aqui hoje. De fato, essas lives que nós temos compartilhado, ela tem um tema de fé,
e porção dobrada do Espírito, né? Agarrando o Espírito da fé, porque nós sabemos que tudo de Deus para nós é pela fé. Sem fé é impossível agradá-lo, é impossível que as promessas de Deus cheguem para nós se não for pela fé, porque a fé também isenta Deus de injustiça. A Bíblia diz que para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, na hora que a gente crê em Jesus para cura, é curado. Quando crê em Jesus para prosperar, prospera. Quando crê em Jesus para ser salvo, é salvo. E quando Deus coloca pela fé, né, pastor Jorge, você sabe, quando nós pregadores da fé, quando Deus coloca pela fé, ele coloca disponível para qualquer pessoa. Se crê, recebe, acabou, é seu, e o diabo não tem como roubar aquilo. E baseado na palavra que Deus me deu esse ano aqui para a igreja, em Isaías 61:7, que em lugar de vergonha haveria de ter dupla honra. Amo essa passagem. Demais, né? E na sua terra você possuiria o dobro. Eu estou crendo, mesmo que o diabo tenha feito tanto carnaval esse ano, né? Dessas mentiras, dessas resistências, vai vir o dobro agora, dobrado mesmo. Eu creio numa unção dobrada, num crescimento dobrado para a igreja, eu creio no rompimento financeiro de maneira dobrada. Amém. E eu sei que o Senhor carrega uma unção violenta também para prosperar o povo de Deus. Graças Aquilo a Deus. que está no teu coração, compartilha, a gente vai tocando uma bola aqui, mas fica contigo essa ministração maravilhosa que vai abençoar o povo de Deus aí. Amém. Deus é bom. Eu estou aqui para trocar, bater uma bola mesmo. Anteontem, numa live com um dos nossos pastores de uma congregação, eu falei algo. Satanás, ele tentou jogar água, né, na igreja. Só que ele estava prestando tanta atenção na igreja que ele pegou o pote de álcool em gel e jogou. Incendiou a igreja. Porque quem tomava conta das redes sociais eram aqueles que desvirtuavam as pessoas, eram aqueles que se prostituíam, eram aqueles que falavam coisas que mal ensinavam os nossos filhos, mas hoje as redes sociais estão tomadas por grandes homens e mulheres de Deus, pregando a palavra de Deus e fazendo o povo prosperar. Eu gosto muito daquilo que é muito básico, sabe, apóstolo Sérgio? Eu, como um homem que passei pelas fronteiras militares, passei 16 anos no Exército, enquanto aqui fora a pessoa aprende a atirar, faz um curso de um dia, a gente, para dar um tiro no Exército, a gente passa basicamente 3 semanas para dar o primeiro tiro. Porque a gente se prepara, a gente atenta para a segurança, a gente é instruído no básico. Então eu amo tudo que é básico. Também como lutador, né, que sempre fui, agora voltei ativo, voltei a lutar, voltei a trabalhar as artes marciais, o básico é fundamental. E tem um texto que eu gosto muito, né, que é bem básico sobre esse assunto, principalmente de prosperidade. Ele diz assim: não cesses de falar do livro da lei. Está lá em Josué capítulo 1, no verso 8. Né? Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele noite e dia, né? A fim, e tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. A primeira coisa que eu gosto e é básico, que se a gente ler isso aqui, Deus está dando uma dica para a gente prosperar. Se Deus não quisesse que a gente não prosperasse, ele não dava dica. Né? Isso para mim é básico. Isso é básico. E eu quando junto isso com 3ª de João, capítulo 1, né, quando ele diz assim, no verso 2, ele diz assim, escrevendo uma carta de amor, né? E é interessante que no início ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Veja bem que essa mensagem que vem depois é para quem ele ama. Ele dá 2 recomendações. Ele diz assim: acima de tudo, meu amado. Né? Então ele diz que ele destaca 2 coisas muito importantes que eu gosto de ministrar muito, de falar muito e viver muito. Faço voto por tua prosperidade. Então veja bem, quando ele fala do amor, quando ele quer para alguém que ele ama muito, ele fala: eu quero que você prospere, não que você empobreça. Aleluia. Isso é fantástico. A gente tem que olhar para o outro e falar: rapaz, você vai prosperar, eu quero ver você prosperar. Depois ele fala sobre a saúde, assim como é próspera a tua alma. Aleluia. Então, apóstolo Sérgio, prosperidade está no nosso DNA. Né? Tem isso que deixa muito claro para mim. Né?
E aí eu fico perguntando, né? Quantas ministrações a gente tem ouvido de prosperidade? E quando a gente fala de prosperidade, tem uma coisa que me deixa, não vou dizer preocupado, né? Senão o pastor Bud, ele desce lá do céu. Mas o que me deixa zeloso e cuidadoso com o povo de Deus é que eles falam assim, vamos falar de uma prosperidade equilibrada. Ah, isso arrebenta meu coração. Porque o que é o equilíbrio nessa prosperidade? Veja bem, a Bíblia diz que não nos foi dado espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. E qual é a moderação? A moderação, o equilíbrio está na palavra. E tem alguns textos que eu gosto muito, porque eu quero me equilibrar também. Mas olha o equilíbrio de Deus. Olha o equilíbrio de Deus. 1 Crônicas 29, 12. Riquezas, 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 e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e tudo dá força. Então, o equilíbrio diz que ele tem riqueza para mim. Esse equilíbrio eu quero. Amém. Se isso é desequilibrar, então vamos lá. Vamos lá. Olha que coisa linda. Eclesiastes capítulo 5, no verso 19. Eu me regozijo nisso aqui. Quando eu pego minha esposa... Eclesiastes 5,19, né? 5,19. Quando eu pego minha esposa e os meninos e vou para um lugar bonito, como a gente tem nas montanhas, como nós já levamos o senhor aqui, né? Um lugar bonito. E diz assim, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, veja bem, não é só riqueza, riqueza e bens, ele lhe deu poder para deles comer. Ou seja, ele deu força, vigor para usufruir. E receber a sua porção, o gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Meu Deus. Então, quando a gente desfruta daquilo que a gente ralou para conseguir, é claro que a gente não conseguiria se não fosse Deus conosco, né? Deuteronômio capítulo 8 deixa isso muito claro para a gente, que a gente, quando começar a usufruir, morar em casas, tiver boas casas, tiver gado, que para a gente talvez hoje, né, para alguns é gado, para quem gosta, para outros uma boa casa, uma boa mansão, a gente pode viver, a gente não pode esquecer que foi a força de Deus, foi o poder de Deus que nos deu força para adquirir essa riqueza. Mas o equilíbrio a riqueza é para a gente, não tem conversa. A riqueza é para nós, é verdade. Não tem problema. Eu não gosto desse negócio de equilíbrio. Uma vez, apóstolo Sérgio, quando o senhor quiser falar, o senhor me interrompe aí. Tá bom? Diga por quê. Porque me empolga. Porque uma vez eu vi aquelas balanças de feira. Não tem aquelas balanças que de um lado colocam uns chumbos, do outro lado coloca aquilo que você vai levar. Era peixe, botava uns peixes assim, botava o chumbo do outro lado. E eu indignado, né, com essa questão de muita gente, vou falar de prosperidade equilibrada. Eu falei, o que é o equilíbrio? E o Senhor falou comigo. De tudo que tem de guardar, guarde o seu coração. Então eu me vi colocando o meu coração de um lado da balança. Quando eu falo coração, é claro que eu não estou me referindo o meu homem interior, meu espírito, a parte doutrinária em si. Mas assim, o meu eu, que junta também o meu caráter, que junta uma condição de vida de santidade, que junta tudo aquilo que eu posso fazer, né, aquilo que Deus me deu ordem, ser de santo porque eu sou santo, seja generoso. Quando eu coloco do lado da balança um coração generoso, um coração que vive em santidade, que honra pai e mãe, quando eu coloco isso desse lado da balança, Deus não tem problema em equilibrar do outro. Mas veja bem, do outro lado Deus me mostrou ouro, prata, pedra preciosa, dinheiro. Então, onde é que está o equilíbrio dessa balança? Quando de um lado ele encontra um coração alinhado com ele, do outro lado ele não tem problema de acrescentar. Então, isso é o que fica muito forte para mim. E eu sei que o senhor pensa assim também. Meu Deus. Creio dessa forma. O reino de Deus, né, é um reino de justiça, paz e alegria. A palavra paz, literalmente shalom, e shalom, pastor Jorge, nada quebrado. A palavra shalom significa nada quebrado. Que coisa nada linda. Faltando. Eu gosto disso aí, né? Nada quebrado. No reino de Deus, a abundância é prometida na sequência da salvação. Eu vim para te dar vida, que é a vida eterna, né? E vida com abundância. Uma vida, não só para você ir rastejando, uma vida qualquer. Tem pessoas que têm falado,
têm a vida miserável, outros têm uma vida desgraçada, outros têm uma vida acabada. Nós temos vida e abundância. Isso. E se a abundância for realmente aquilo que a gente imagina, está fora do entendimento da abundância de Deus. Porque a abundância de Deus não tem limites. Né? Eu estava ouvindo, não sei se o senhor esteve em Campina Grande quando o Rick Renner veio pela primeira vez agora, o ano passado, na conferência. Não teve, né? Mas o senhor estava agora, não sei se esse ano ou foi ano passado. Esse ano o senhor foi lá para Kenneth Copeland, com o Vânia, Raimundo? Eu fui no ano passado, retrasado. No ano antes, né? Pronto. Esse ano, ele repetiu algumas coisas que ministrou na conferência de Campina Grande. Certo. E aí ele disse, ele repetiu, e como aqui estava com tradução, termina a gente perdendo um pouco, né, daquela coisa, porque a gente vai prestar atenção no tradutor, que se bem que o tradutor é fantástico, né, o Tiago Garcia é espetacular. Maravilhoso, né? E aí, como ele estava pregando só em inglês, também ele saiu fluindo mais rápido, né, não deu pausa para interpretação. E ele disse uma coisa interessante, pastor Jorge, ele foi calcular, ele achou interessante aquela provisão de Deus no maná que caía no deserto. Né? Ele foi estudar aquilo, e ele é um estudioso do grego e do hebraico, e ele disse, eu fiquei tão abismado com o que eu encontrei do resultado, que eu decidi ir em Jerusalém e procurar com os eruditos lá realmente aquela definição da chuva de maná que caía. Porque quando ele começou a estudar, ele ficou abismado pelo fato de que o maná que caía do céu, Deus disse para eles, não pega para amanhã, porque eu vou amanhã derramar de novo, né? E eles pegavam, desobedeciam a Deus, cheirava mal, e no outro dia Deus mandava chuva, né? No entanto, o equivalente do maná que caía do céu, ele disse, isso não pode ser verdade, era equivalente por dia, para cada pessoa, a 2.000 anos de provisão. Meu Deus do céu. Então, o que caía de maná, você podia pegar para 2.000 anos. E Deus disse, não pega, só pega por dia, não gasto tudo. Amanhã eu mando mais, amanhã eu mando mais. Meu Deus do aí céu. Ele foi lá, e quando ele pegou os eruditos e começou a estudar com os eruditos lá, com o pessoal lá, e porque na mente dele, ele disse, não, deve ser 2.000, né? 2.000 por dia, já estava bom demais. Não, era equivalente para 2.000 anos de provisão. Meu Deus do céu. Então, aí foi quando ele entendeu que o erudito chegou para ele e disse, ei, entenda que Deus, para prover esse povo, abriu uma janela no céu. Aí você calcula o tamanho do céu visível nosso, que não tem nada a ver com o terceiro céu, que é bem maior, e calcula o tamanho de uma janela sobre um pequeno povo no deserto. É demais. Eu não vejo esse Deus então, limitado. Eu acho que isso aí é desequilíbrio, eu acho que isso aí é desequilíbrio, né? Isso. E se a gente for olhar, apóstolo Sérgio, o que ele continua falando sobre riqueza, eu fiz um apanhado sobre riqueza, que eu tenho uma meditação que fala assim, riquezas versus coração. Então, eu peguei algumas coisas para ficar bem enfático. Aqui em Isaías 60, eu gosto também, que vem antes desse texto que o senhor leu, verso 5 diz assim, então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Uau, versículo 5. Meu Deus do céu. Que importância que Deus dá e nos vê ricos. A ponto dele, na sua palavra, dizer que as riquezas virão ter contigo. Eu costumo dizer, eu fiz um estudo outro dia sobre o imã, né? E eu tenho também uma ministração que fala sobre o DNA de Deus, o DNA para atrair coisas, né? Claro que pela confissão, mas é a nossa natureza. Veja bem, o que é um imã? Um imã é um conglomerado de metais, ok? Metal que não tem valor e que não atrai nada. Aquele farelo, eles condensam, fazem como uma pedra, pegam essa pedra que não tem valor nenhum, só tem peso,
coloca diante de uma carga mais ou menos de 6.000 amperes, né? Dá uma carga de milhares de volts, se eu não me engano são 20.000 volts, dá uma carga e imanta essa peça que antes não fazia nada. O que é feito? Quando ele toma essa carga de amperagem, essa carga de voltagem, separa positivo para um lado, negativo para outro. A partir daquele momento, o que vai acontecer? Por onde ele passa, ele atrai, né? Atrai os metais. Ele tem a propriedade de atrair. Veja bem, quem éramos nós? Inimigos de Deus, separados de Deus, amigos do mundo, dos nossos pecados e delitos. Pelo menos no meu caso, que não fui criado no lar evangélico, mas sobre mim veio o Espírito de Deus e dentro de mim veio habitar. Que ele, uma das características dele é poder e uma das associações é a energia, a eletricidade, né? Então, quando eu me associei com o Espírito e com a palavra, ele organizou. Então é importante que a gente entenda que quando a gente se organiza com a palavra, aquilo que está em Mateus capítulo 6, no verso 36, a gente busca primeiro o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Isso vem por meio do conhecimento da palavra, por meio do conhecimento do Espírito, as orações em línguas. A gente tem o dom de atrair riquezas. Uau. Isso vai vir, isso vai perseguir a gente. Não tem jeito, né? Então, eu gosto muito desses Vocês têm que apertar aí nesse aviãozinho aí e mandar para os amigos de vocês, para os stories, essa ministração. Eu vou pedir para ele repetir isso aí que ele falou de novo, porque não é só um exemplo, gente, é uma revelação. Quando você entender o que o pastor Jorge acabou de falar aí, sua vida não será mais a mesma. Isso é profundo, embora ele tenha simplificado, mas o que está por trás desse exemplo que ele acabou de dar é uma revelação do Espírito Santo. Amém. E eu vou pedir você que está na live aí, ó, aperta esse aviãozinho aí, começa a mandar no teu stories. Compartilha. Compartilha para que a gente possa alcançar mais pessoas. Muito mais pessoas, porque é isso que o senhor está falando, pastor Jorge. A maioria da igreja pensa no lado negativo apenas. Que nós estamos aqui para passar necessidade, para passar pressão, moinha, prova, e que você não tem direito, e que parece que só quem tem direito são os traficantes, são as prostitutas, quando o reino de Deus consiste em ter muito maior, a abundância infinitamente mais, né, do que pedimos ou pensamos. E isso que o senhor acabou de falar da definição. E é uma resposta para mim, porque há 15 dias atrás eu estava orando sobre o imã. Eita. E agora você me trouxe a resposta. Eu disse, Deus, como é que o imã atrai? O que é feito o imã? Sério mesmo? Sério. E eu estava orando sobre isso. De repente, por isso que eu sei que é uma revelação. E quando o senhor começou a falar, eu digo, a rocha é Cristo. E nós é negativo, mas veio o poder do Espírito. E aí o senhor, e eu fiquei, cara, como pode o Espírito Santo responder de uma maneira... Tem mais. E observa algo maravilhoso. Eu fui lá para Gênesis. Uau! E alguns ministros, e assim, eu não vou dizer que está errado, dizem que o Senhor criou Adão do pó da terra. E eles dizem que o pó é para que a gente lembre, que é o humus, que é da onde a gente veio. E ok, eu não sou contra isso. Mas eu comecei a estudar por que Deus criou o homem do pó da terra. Eu sou da ressurreição. Fala para esse povo que nós somos da ressurreição. Pois é. Por que ele criou do pó da terra? Vamos lá. Até Adão, que não tem a ver com a gente, que a gente é descendente do segundo Adão, até Adão ele criou do pó da terra. Por quê? Um homem de 70 quilos tem pelo menos 0,2 gramas de ouro no corpo. Uau. Qual a mensagem que ele estava querendo dar lá em Adão? Da onde vem a pedra preciosa? Vem da terra. Da onde vem o ouro? Vem da terra. Da onde vem os metais preciosos, as ametistas? Vem da terra. Então a mensagem para mim, lá em Adão, não estou nem falando de Cristo. Não nem falando de Cristo. Nem falando de Cristo. A gente chega lá. Lá em Adão, já quis dizer, eu nem o primeiro Adão, eu vou fazer do que não presta. Eu vou fazer do melhor que existe. Tudo que existe está na terra. Imagine em Cristo, nós em Cristo, no segundo Adão, com superiores promessas. Se aqui no Antigo Testamento fala de riquezas, como é que seriam, como é que deve ser a riqueza nessa aliança?
Todos nós que temos o nosso corpo, todo homem de 70 quilos tem 70. Imagine a gente que já passou dos 90, 100. Eu tô 140, então eu tenho um dobro. A gente vai ter que andar com segurança. Então Deus sempre deu uma mensagem, o que eu quero dizer com isso é que Deus sempre deu uma mensagem de riqueza e abundância desde a criação do primeiro Adão. Aham. E essa abundância sempre esteve manifesta na vida de Cristo. A gente percebe que Cristo o tempo todo estava bem vestido. A Bíblia diz que ele tinha... O homem vai para a crucificação com um livro finíssimo, cara. Perfumado com perfume caríssimo. Foi derramado. Veja bem, ele não comprou aquele perfume. Não. Ele não comprou aquele perfume. Salário de um ano, viu? Um ano de salário de um ano. Sabe quanto é que se ficaria hoje? Eu fiz os cálculos. De mais ou menos 13 mil e poucos reais. 13 mil reais, isso, eu calculei também. Então, veja bem, o que ele estava fazendo? Hoje, um perfume de 13 mil reais seria o quê? Tem um perfume de 13 mil reais? Tem os perfumes de nichos, que são perfumes nichos, são perfumes criados individualmente. Geralmente eles são criados na Arábia. Não vai encontrar facinho, não. Aqui. Não, conta não. Tem que mandar fazer. Então, quando eu vejo aquilo, Jesus estava simplesmente, não tirou um centavo do bolso, ele só estava cumprindo o chamado dele. De repente, mas não por acaso, de repente, ele se preparando, né, aquilo como um embalsamento naquela cultura, como aquele que reconhece que aquele seria o noivo, ele recebe um perfume, um perfume que banha toda a sua roupa, que eu acredito que aquilo era base em óleo, e existem perfume base em água, e existem perfume em base de óleo. Perfumes com base de óleo. Eles carregam um fixador muito melhor. Então, eu acredito que esse Jesus foi perfumado por dias. Com perfume. A gente tem que dormir de perfume importado. É isso mesmo, acabou. De nicho agora, eu vou para nicho. É isso. Acima do máximo. Eu quero nicho agora, reverendo. Eita Jesus. É isso aí. Porque se você olha a roupa de Jesus na crucificação, era tão invocada que os romanos disputaram a roupa do homem. E a Bíblia diz que era de linho finíssimo. Se Jesus era pobre, eu não me lembro porque ele tira 12 do emprego, ninguém tira 12 pessoas que trabalham, entre 12 tinha médico, né? Tinha também pessoas de posse, o próprio Pedro e João tinha acabado de receber uma mega colheita lá de peixes, né? Então daria para ter um sustento maravilhoso. Agora, você tem um médico lá, que não era quebrado, Lucas estava lá com Jesus. Você tinha coletores de impostos, andando com Jesus. E eles disseram, nós deixamos tudo. Então, quando Pedro estava falando tudo, ele não falou só de... E tinha que sustentar a mulher. Tinha que sustentar, né? Jesus tira 12, depois tira 70, depois tira 120, no final mesmo, na ressurreição, tem 500 já com ele. A pergunta que ele faz é, faltou alguma coisa? E a resposta dele foi... Uau! Aleluia! Já imaginou? É demais, não faltou nada. E quando eu estava vendo uma pregação do Joseph Prince, que ele fala da multiplicação do pão, não sei se você assistiu aquela definição do hebraico grego com relação à provisão, eu fiquei maravilhado porque ele disse que na multiplicação os discípulos voltavam para Jesus e pegavam da mão de Jesus. O pão se multiplicava na mão dele. Meu Deus do céu. Então, todas as vezes que eles vinham pegar o cesto, eles pegavam o pão multiplicando-se na mão de Jesus. Então, colocou na mão dele, a coisa se multiplica, né? E o cálculo que o Rick Renner fez dessa multiplicação era uma média, se você tem 5 mil homens, vamos ter no mínimo o dobro de mulheres, mais o dobro de criança. Então nós teríamos ali 40 mil pessoas naquela multiplicação do pão. Coisa. E aí o que invocou ele, nessa viagem que ele fez, ele também procurou saber qual seria realmente o lanche daquela criança.
e ele pegou e ele trouxe uma amostra na conferência do Kenneth Copeland, seria equivalente àquele biscoitinho, aqueles biscoitos quadradinhos pequenininhos, era como se fosse 5 biscoitinhos daquele e um peixinho para botar como lanchinho. Então ele botaria um biscoito aqui, um peixinho aqui e outro biscoitinho em cima. E o outro ele comeria seco. Jesus pegou isso e saciou 40 mil pessoas. Diga aí, velho. Eu costumo dizer que nas mãos do Senhor a gente não passa necessidade, né? As pessoas relativizam isso, apóstolo, porque eles começam a usar textos fora de contexto e às vezes assim não é que nem está fora do contexto, mas está dentro de um tempo, como ele diz assim, se você tem de comer e beber, esteja contente, claro que esteja contente, você tem que estar contente até se não tivesse. Porque a alegria do Senhor em nós é que vai mudar. O que ele está querendo dizer ali, não é que Deus tem para a gente só o que comer e o que beber, é porque se uma fase ministerial, como o apóstolo Paulo passou, uma fase ministerial, que você não tem o que comer, esteja contente. Mas essa fase ministerial não vai representar essa fase da vida daquele que anda com Cristo, independente de estar no ministério dos 5 dons ministeriais ou não, está servindo a Jesus nessa aliança com Cristo, que a prosperidade está ligada a essa aliança com Cristo. Ainda que haja um período assim, isso não determina o que vai ser o restante. É abundância. A abundância está... Eu quero também trazer outro texto acerca ainda desse assunto, né? Que ele diz aqui, Isaías 45, 14, diz assim, olha que coisa linda. Eu amo quando fala essa palavra riqueza. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as súplicas, dizendo, só tu está Deus e não há outro que seja. Por que eu gosto de colocar essa questão daquilo que está no Egito? Veja bem, nós tivemos aí a Lava Jato, que está sendo maravilhosa, e lá, e eu vou falar o nome porque é presidiário mesmo, Lula é presidiário, Sérgio Cabral é presidiário. Então, Sérgio Cabral, que era um corrupto, tinha 50 ternos da Hermenegildo Zenha, cada um de 50 mil reais, para viver aquela vida lá. Os ternos de 50 mil reais não tem que estar na vida de políticos corruptos, tem que estar na vida de homens que pregam a palavra de Deus. Isso faz a gente olhar para um texto desse e trazer a revelação para esse tempo de agora. Isso não é para ostentação, não. Porque, veja bem, uma camisa que custa 100 reais, uma camisa que custa 3 mil reais, para Deus é a mesma coisa. Não tem diferença. E eu costumo dizer aquilo que está em Isaías 1,19, quando diz, se quiserdes e me ouvirdes, apóstolo Sérgio, comereis o melhor dessa terra, como uma proposta de um bom pai para um filho. O senhor concorda comigo? Imagine o senhor chegar para os teus filhos e falar, meu filho, eu tenho o melhor para você. E um filho do senhor falar assim, não quero não, prefiro esse aqui. Coração se entristece. A gente precisa pensar com o coração de pai. Então, quando ele fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor não é o mais ou menos. Aleluia. É claro que eu me alegro com o que tenho, mas os meus olhos têm que estar no melhor. Então, qual é o terno que eu posso comprar hoje? Eu posso comprar lá na Cia do Terno de 200 reais, me alegro com ele. Mas estou falando, obrigado, Hermenegildo Zenha, venha para mim. Ricardo Almeida, venha para mim. Porque não é porque é valorizado, não é porque é caro, não é porque é o melhor que existe. O melhor que existe é para mim. E está disponível, né? Amém, exatamente isso. O senhor sabe, né? Eu fui criado numa doutrina e no entendimento de que essas coisas eram até pecado. Meu Deus. Os ensinos que passavam para nós, a referência nossa era Jó. Então, só que não falaram a verdade sobre Jó, porque Jó era riquíssimo, ele era o mais rico dele. E depois da prova, né, ele teve o dobro de tudo. Dobro ainda. Somente o dobro. E o que salvou minha vida, pastor Jorge, foi este versículo de Deuteronômio 8, 16 e 17. Meu Deus. Que o Senhor citou logo no início. Porque Deus, eu acho que Deus bateu assim, sabe? Você é lutador, você sabe muito bem. Quando esses dedinhos aqui, ó, pega aqui no queixo do cara, já era, né? O cérebro vai lá em cima, volta, soltou, caiu.
Pá. Apaga. Eu acho que Deus fez assim na minha religiosidade, no meu entendimento. Ele disse, leia bem devagar e depois eu te pergunto. E eu li, né? Não digas, pois, no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquirir estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. A primeira coisa que Deus disse para mim, ei, eu reivindico ser glorificado pela riqueza que você vai ter, eu tenho. Meu Deus do céu. Eu olhei aquilo ali, o quê? Eles, prestem atenção, depois o Senhor mesmo diz, antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus que te dá poder, eu vou te capacitar para você adquirir riqueza. Então, como que eu sou contra a riqueza se sou eu que capacito você para ter elas? Não tem fundamento bíblico. Não tem. Não tem. Apóstolo Sérgio, eu tenho um testemunho, se o senhor me permite. Uhum. O nosso saudoso Adriano, que hoje está cuidando da tesouraria do Senhor, né? Ele era meu tesoureiro lá naquele início, lá em 2013. 2013, se eu não me engano. Os tempos eram difíceis ainda, né? A alegria sempre foi essa, o senhor conhece muito bem. Mas os tempos eram difíceis aqui em Vitória, né? Eu assumi a igreja naquela condição, não tinha salário nenhum. E eu fui comprar 3 camisas. E eu falei, Adriano, vamos comigo ao shopping. E nós fomos numa loja chamada Cia do Terno. E lá a camisa era R$ 33,90. Aquela camisa que você olhava através assim, né? Eu tinha que botar uma por baixo para não ficar indecente. Ah, Jesus! E eu falei, Adriano, tem como comprar? Porque semana que vem eu vou dar aula no Remo. E o Remo só podia ser com gravata, né? E ele falou, pastor Jorge, não temos R$ 100 para comprar camisa para o senhor. Rapaz, aquilo foi difícil. E eu parei e falei, Adriano, então vamos para um lugar aqui. Aí nós fomos para frente da Brooksfield. Isso em 2013. E eu presto atenção como é que se faz, Adriano. Eu olhei para Brooksfield, tem um café ali no shopping Vitória e ficava assim, ternos venham para mim, eu só vou me vestir aí. Aí ele, que isso, pastor? Todo mundo olhando pra gente, mas é bom que olhe. Olhe enquanto eu tô chamando, que eu só vou andar vestido aí. E começava, gravatas veio para mim, sapato ia para frente da vitrine. O tempo foi passando, e uma vez eu ganhei a minha primeira Brooksfield de pastor Raimundo e Vânia, né, quando vieram aqui. Eu achei fantástico. Naquela época, uma camisa de R$ 300, pela mãe do guarda, era uma joia, né? Uhum. E aí, naquele dia, eu conversando com um gerente, ele falou que os da Universais, da Igreja Universal, os bispos, né, eles levam em casa os ternos. Eu falei, pô, vão levar para mim. Eu falei, vou subir de nível. E tem mais, vou usar sob medida. Amém. Eu vou, para resumir aqui, ano passado, se eu não me engano, ano passado, eu comecei a ir na outra loja, a loja de cima da Brooksfield, que é do mesmo dono, chamada Via Veneto. E lá eu conheci um jovem que era gerente lá, chamado Vitor. Ele, se eu não me engano, ele está nessa live aqui. Né, que ele é o testemunho vivo, gerente de lá. Final das contas, eu de tanto declaro, hoje eu estou dando os ternos que eu tenho, porque eu recebo tanto. E por último eu ganhei agora, os homens da igreja se juntaram. Me deram um terno sob medida, que eu não sei nem o nome. Se ele souber, ele coloca aí. É um terno aí que eu não sei nem o nome, que tem até um negocinho para fora aqui, porque sob medida não aparece o último. É um negócio violento. Então o que acontece? Sem gastar dinheiro. Isaías 55 fala sobre isso. Eu me agarrei nessa palavra. Eu gosto muito do que está aqui, Isaías 55. Ele diz assim, pegando tudo aí, viu, gente? Pega aí a unção, que esse homem vai vir aqui em Jundiaí tocar fogo. Aleluia. Isaías 55, verso 1. Todos vós, os que têm sede, vinde às águas. Eita, ramassacanamaia. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Meu Deus, o que é isso, pastor Sérgio? É porque está aqui, ó. Isso. Crê com o coração, chama com a boca. Pastor Vitor, se ele estiver na live, depois tu fala o nome desse último terno que eu ganhei de vocês aí, dentre as dezenas de ternos que eu ganhei. Por que eu estou falando isso, pastor Sérgio? Não é para me enaltecer, para me gabar, mas é para enaltecer a palavra de Deus que funciona. E tem mais. Eu não sei quantos ternos eu já dei também lá da Via Verde e da Brooksfield, porque vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem.
a nossa fonte é inesgotável, ela é do Senhor. Uau, uau. Isso é maravilhoso. Vinde das águas, venha para a palavra, meu irmão. Venha para a palavra, eles vêm às águas. E você indo para a palavra, os que não têm dinheiro, vem e compra, né? Isso. Você compra chamando a existência as coisas que não são como se já fossem. Esse é um problema geral do povo de Deus, né? Os filhos de Deus, eles imploram, exigindo todo tipo de coisas, mas fazem com termos tão vagos, pastor. E esse detalhe que eu quero que as pessoas entendam da sua confissão. Por que funcionou? Porque às vezes o povo de Deus está exigindo coisas de Deus, implorando coisas de Deus, de uma maneira tão vaga que não tem como Deus alcançar eles, porque eles não se definem, eles não têm uma meta, eles não têm um foco. Quando estamos, pessoal, quando a gente está colocando nome nas coisas dos termos que o pastor está falando, é para que você entenda que Deus responde exatamente. Deus trabalha com aquilo que é exato. Então, será que você não sabe que há dezenas de tipos de ternos? Dezenas de tipos de... Então você diz, Deus me deu um terno. Isso. Ok. Mas Isso. qual marca? Qual? Então, quando o pastor Jorge foi lá na Brooksfield e disse, é de você, e venha, e agora já subiu o nível para outro, já subiu o nível para outro, e vai chegar na meta dele lá, eu quero que você que está ouvindo essa live entenda isso. Talvez você já orou, implorou, pediu a Deus, talvez coisas até mais simples, e não chegou, porque as pessoas estão pedindo em termos vagos, pastor. Eles dizem, Senhor, se for a tua vontade, em primeiro lugar, se for sua vontade, então você tem que orar baseado na vontade de Deus, não é isso? Claro. 1 Uma vez que eu oro em cima, e eu fiz uma série sobre João 15:7, né, nas lives de manhã no YouTube, as lives 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu falo justamente sobre isso, porque quando você reivindica algo de acordo com o coração de Deus, não tem como não chegar. E se Deus respondeu, não é vaidade. Não é vaidade, não. Deus respondeu. Se Deus respondeu, não é vaidade, não é soberba, não é desequilíbrio. Então, creia absolutamente, está chegando o melhor para vocês, gente. Vai ser o ano de porção dobrada, o ano das melhores coisas. Eu já comecei a declarar ternos novos chegando para mim também, Everett. Aleluia. Porque eu fiquei abusado dos que eu tenho, né? Já fiquei abusado deles, né? Isso, e já passei um tempo de validade. E essa live aqui para mim já era. Olha, o imã já foi minha resposta. Aleluia. Isso né? mesmo. Tem no YouTube, se o senhor olhar no YouTube como se faz um imã, tem um rapaz que ele explica passo a passo. Eu fiquei maravilhado com tudo aquilo. Eu falei, rapaz, está falando de mim. Eu sou imã de dinheiro. Eu sou imã de riqueza. Eu declaro isso para a minha vida. E o outro aspecto da prosperidade são os princípios que nós temos que cumprir, que eu também... Eu falo daquilo que Deus já conquistou para mim, né? Lá em Gálatas capítulo 13, né, quando ele fala que ele se fez maldição para que a maldição da lei não chegasse até a gente, mas a bênção de Abraão, que, diga-se de passagem, era riquíssimo, né, chegasse até a gente. E existem os princípios que são antes da lei, durante a lei e depois da lei mosaica, como hoje, que são os dízimos e as ofertas. Uma vida de generosidade. A gente não pode esquecer isso, né? A gente não pode passar por cima disso. E eu gosto, tem um texto que eu gosto muito, apóstolo Sérgio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho é um texto fantástico, né? Aqui, ó. Segundo Crônicas, capítulo 31, no verso 12, quando eles falam sobre dízimos e ofertas. Olha que coisa séria. Tem uma versão, se eu não me engano, é 31, 12. Se o senhor tiver Segundo Crônicas 31, 12. Agora, 12. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Se o senhor tiver versão NTLH. NTLH. Versão NTLH. Olha que coisa séria quando se fala sobre dízimo e oferta. Eu tenho uma versão americana aqui. Não, eu tenho uma americana chamada Amplificada. Depois eu posso
ler ela assim que o senhor precisar. Maravilhoso. Pode. Mas Pode ler. olha o que diz na NTLH, diz assim: foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Cananias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. Olha como é que ele começa, segundo a NTLH. Foram honestos e colocaram ali as ofertas e dízimos. Aí eu quero entrar, e aí talvez... Tem muita gente que talvez está dando glória, se não tem esses princípios arraigados, talvez fique falando, pelo amor de Deus, na misericórdia. Porque se ele está dizendo que foram honestos porque entregaram os dízimos e ofertas, o que seria para Deus não entregar os dízimos e ofertas? Desonestos. O senhor entende? Desonestidade. Isso é um princípio que a gente tem que cumprir, né, para poder realmente as janelas do céu continuarem abrindo para a gente. Então, o senhor pode ler na amplificada, por gentileza? Eu gosto muito desse texto. Essa amplificada ela é interessante, ela diz assim: eles fielmente trouxeram as contribuições, os dízimos e as coisas sagradas dedicadas. Conanias, o levita, estava no comando deles, e Simei, seu irmão, era o segundo em autoridade. Meu Deus do céu. Tremendo. Então, os dízimos são santos. Os dízimos são santos e pertencem ao Senhor. Então, você que nos ouve, você que está ouvindo a gente nessa live, é um princípio estabelecido por Deus. Lá em Hebreus diz que aqui são homens que recebem os dízimos, mas lá, aquele de quem se testifica que vive. Então, os dízimos são para essa aliança. Eles continuam sendo do Senhor. Não toque nos dízimos do Senhor. Entregue. Sabe o que eu faço aqui, pastor Sérgio? Eu recebo, por exemplo, a gente tem, nossas igrejas dizimam para o ministério, graças a Deus, né? Porque isso é uma salvação para a gente, para as finanças da nossa igreja. Nós damos ainda mais, temos os repasses. Toda oferta que recebe, eu mando separar na hora, nem toca naquilo ali, para não correr o risco de ter que pagar uma outra conta. A maneira que a gente administra esse dinheiro, essa riqueza que chega na mão da gente, primeiro cumprindo o princípio do dízimo, depois usando a nossa semente, porque dízimo não é semente. Dízimo não é semente. Dízimo é do Senhor, eu não posso semear com a semente dele. O que é o fator multiplicador? É a minha oferta. E diga-se de passagem, por isso que o senhor sabe muito bem como é que a igreja aqui dizima e oferta, é dançando. É dançando. Não vai ter toque, Jesus, não, vai ser o pau quebrando, o tambor tocando e a gente com alegria pulando, dançando. Por quê? Não é somente quanto a gente dá, não é somente o coração da primícia, mas também com alegria. São princípios que a gente tem que cumprir, né, para que tudo isso que a gente está falando, que é maravilhoso, aconteça na nossa vida. Amém. E isso é tremendo, pastor. Quando a igreja entende a alegria em dar, essa alegria em dar, eu não sei se o senhor já teve a oportunidade, eu já tive de várias formas, né, de receber um presente simples de alguém que deu com tanto amor, que o presente não importou. A alegria da pessoa em dar, a satisfação dela em semear, era maior do que se ela tivesse dado um carro. Então, Deus ama quem dá com alegria. Isso. E também já recebi presentes de pessoas grandes, significativas, que não estavam com aquela expressão de, ok, eu estou te dando aí porque eu acho que eu fui obrigado a te dar isso aí. E aquilo perdeu o valor. Eu creio que para Deus a expressão de dar R$10, se você pode dar R$1.000 e dar R$10, é a mesma conotação para Deus, e que você não está sendo grato com o verdadeiro coração. Se você dá R$10, mas tão grato a Deus, Deus diz, imagina quando ele trouxer R$1.000 para o meu altar, como é que ele vai dançar? Né? Isso aí. Então, Deus não pode ter vergonha. Isso aí. Deus está disponível a nos prosperar. E eu fico imaginando o que Deus está disposto a colocar na nossa mão. Se eles veem a gente dançando com R$10, imagina quando você dá um tiro trazendo R$1 milhão de dízimos aí. Um assalto mortal na igreja.
Eu encontrei um versículo na Bíblia que eu estava lá em Salvador e comecei a compartilhar com o pastor Raimundo Vane e o pastor Samuel, que, aliás, amam você também demais, e eu falei para eles que eles ajuntaram dízimos em montões, pastor. Imagina. Imagina, vamos visualizar montões. Se a igreja de dízimo, só de dízimo, montões de dízimo. Dízimo é 10%, imagina montões de dinheiro que aquele povo tinha para ser próspero. E a nossa aliança fala que nós estamos na superior, né? Nós estamos na superior aliança. A questão toda vai ser esse, não só o coração, mas também a disponibilidade de servir ao Senhor com muita alegria, com muita alegria. Eu creio absolutamente que vai ser o ano do dobro. Eu tenho declarado nesse tempo que nós estamos, né, em casa, fazendo as nossas lives, e as nossas igrejas não podem ter cultos presenciais, eu tenho declarado que esse mês vai superabundar em dízimos e ofertas. Amém. Né? E aí, como isso vai acontecer? Eu já propus no meu coração. Vou girar que nem peão. Meu Deus do céu. Eu já falei. Eu falei com o Lucimar, minha esposa, que agora está dando plantão no Rema, né? Eu falei para ela, esse mês eu vou dar uma oferta de amor acima do normal. Amém. Eu acredito que as pessoas vão fazer isso também. Aquela oferta sacrificial, ela nunca deixou de existir, apóstolo Sérgio. Ela nunca deixou de existir. Essa oferta sacrificial, ela sempre existiu. Acho que isso é fantástico a gente entender, que no momento de pressão, a gente coloca pressão na pressão. Né? Uma coisa, apóstolo Sérgio, que eu queria ver como o senhor pensa. Outro dia eu ouvi um ministro e ele dizia assim: eu nunca terei uma Ferrari, porque se no dia que eu tiver uma Ferrari, eu invisto em missões, eu vendo ela e invisto em missões. Eu fiquei pensando comigo. Será que ele pensa... que ele foi falar, velho? Será que ele pensa que uma Ferrari tem algum valor para Deus? A ponto de Deus falar assim, ó, ou te dou a Ferrari ou te dou dinheiro para investir em missões. Você entende? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Cada um anda na fé que tem, ok? Mas a gente precisa dizer, pelo menos para o nosso povo que está debaixo da nossa guarda, que o Deus que nos dá dinheiro para comprar uma Ferrari, que dá dinheiro para comprar um helicóptero, nos dá dinheiro para pegar um avião, para comprar um avião, não vai faltar para missões. Muito pelo contrário. Né? Ele é um Deus de abundância. Ele vai dar, sim, o dinheiro para a gente ter aquilo que nós desejamos, porque ele também realiza sonhos, e ele vai dar dinheiro à medida que a gente tiver um coração generoso. Os nossos missionários, eles não têm que estar no campo missionário passando dificuldade financeira. Eles eram para estar andando em bons carros, para aquelas pessoas que olharem o Jesus e falam assim, rapaz, eu quero esse Jesus dele. Ah, mas o país é pobre, ele vai andar de carro? É claro, Jesus veio para tirar o pobre da pobreza. O missionário, quando anda naqueles países paupérrimos da África, ele tem que andar bem e dizer assim, Deus fez comigo, pode fazer com você. Né? Então, isso como é que o senhor vê essa questão assim? Eu vejo dessa mesma forma, porque o que de fato acontece com essas pessoas é que a mente delas foram programadas para rejeitar a bênção. Desde que a bênção não ultrapasse a mentalidade delas. Então, a própria bênção, pastor, termina se tornando a condenação delas. O cara é tão limitado que quando ele recebe algo que vai além da sua realidade, ele se sente condenado em recebê-la. E aí eles agem dessa forma. Não, jamais. O carro desse eu vendo e vou investir em missões. Eu vendo e vou fazer a obra do Senhor. Que, de fato, acho difícil, depois que ele desse uma volta, vender. A questão também entra como eu vou manter isso? Será que eu tenho condição? Deus sempre vai lhe abençoar e a maneira que Deus lhe abençoa, Ele lhe mantém. Né? A questão das pessoas, às vezes, creem em Deus para uma coisa, depois, como é que eu vou manter isso? O Deus que deu é o Deus que vai manter aqui. Então, essas pessoas, elas estão atrofiando o reino de Deus com pseudas humildade, trazendo uma falsa humildade, e muitos de nós estamos olhando e pensando, cara, o cara é humilde, viu? O cara tem um coração em missões. Ok,
Pergunta quanto que ele já deu em missões até hoje. Pois é. Né? É verdade. Quanto que ele já investiu em missões. E se fez aquilo, Deus o prosperará extraordinariamente. Hoje, a igreja de Joel Austin, em 1982, mandava 50 milhões de dízimos. 50 milhões de ofertas, pastor, mensal, para missionários no mundo. Olha só. E eles estão mais ricos? Eles estão maiores? A maior igreja dos Estados Unidos hoje, em termos de sentado público, é a igreja do Joel Austin. Então, a Lake World Church, né? Você vê lá. Os caras foram ousados em semear, quando quase ninguém estava fazendo aquilo, eles semeando. Se em 1982 eles faziam aquilo, imagina agora. Isso mesmo. Então, jamais alguém tem um coração tão disposto para missões como esse cara daria uma Ferrari, ou alguém daria uma Ferrari, e ele já está fazendo isso agora. Eu duvido, se não for fiel no pouco, quando tiver um muito, ele será fiel. Não dá. Quando ele fala lá em terceira idioma, me saltou algo agora aqui, porque assim, pastor Bud, uma vez teve um ministro que acabou de ministrar, você deve saber bem. Eu lembro que o pastor Bud levantou, deu aquela ajeitada na calça assim, eu estava bem atrás dele. Aí ele falou, rapaz, foi muito boa, mas eu não sei o que fazer com ela, né? E ele disse que ministração boa é aquela que você sabe. Você sabe o que fazer quando você sai, né? E essas verdades, né? O que faz a gente... A Bíblia diz que toda palavra que sair de nossa boca, a gente dará conta dela. A gente não vai prosperar só pela palavra da confissão que a gente faz no momento de fé, num vídeo desse, num culto, mas aquilo que a gente vive no dia a dia. E para você que nos assiste, eu quero te falar o seguinte, aquela palavra que você fala em frente a uma vitrine, em frente a uma loja de carro, em frente a sua esposa deitada, é isso que vai mudar. Não é aquela que você fala somente no momento de empolgação. Uma vez eu estava passeando com a professora do Rema e nós paramos em frente a uma loja e ela olhou uma bolsa que custava 3 mil e eu falei para minha esposa, entre lá dentro. Entre lá dentro não, entre na loja. E essa professora ficou, eu falei, você vai lá, minha irmã? Ela falou, não vou não, isso é muito caro. Eu falei assim, não diga que é caro. E ela completou e disse assim, isso não, eu não dou não. Eu falei, minha irmã, você dá. Aí eu fiquei naquela, falo, não falo, falei. Eu já conheço você, meu amigo. Eu falei, minha amada, deixa eu só te falar, quem usa essas bolsas aqui no estado do Espírito Santo são as prostitutas de luxo. Para lá e para cá. Elas usam essa bolsa. Essa bolsa não é para elas, é para você. 3 dias depois, a gente tomando café, ela falou, pastor, aquilo que o senhor me falou ficou na minha cabeça. Eu nunca mais vou dizer que algo bom não é para mim. Então, nós somos propagadores disso, o apóstolo Sérgio. Falar para o povo, que é o tempo todo falando a palavra, chamando as coisas que não são como se já fossem. O justo vive pela fé. Então, tudo isso que vai acontecer. O que a gente tem falado na vida dos nossos filhos quando estão dormindo, né? Que tipo de confissão, né? Nós temos dito, eu sempre, para Daniel, para João, falo, vocês são homens de Deus, vocês são milionários em potencial, vocês são generosos, serão conhecidos por grandes sementes que darão no reino de Deus. Eu falo até das noras, eu falo de tudo. Então, a gente tem que viver pela fé, viver chamando as coisas que não são como se já fossem. Né? Você é poderoso de Deus, Né? Eu amo demais sua vida. Eu sei que você foi ungido para destravar. Tem que bater forte mesmo, não é só no natural, não. Não, tem que ser. Eu não fui chamado, não fui ungido com boca de veludo, não. Deus não me fez assim. Às vezes eu tento até ser polido, mas eu acredito que a Sâmia me falou algo muito forte uma vez. Ela falou assim, Jorge, Deus só unge o original. Isso. Não tente imitar ninguém. Apenas viva uma vida reta, de santidade, mas seja você. Rapaz, isso mexeu comigo, assim, sabe? Amém. Que bênção, meu pastor.
Eu agradeço. Está chegando o final da live, 25 Está chegando. segundos. Meu Aí. Deus do céu. Meu Deus do céu, que tempo parabéns. Tem que marcar outra live semana que vem para a gente estar junto. Hein? Estamos aí. aí. Sua saudação aí, tem 17 segundos para a gente terminar. Meu Deus. Vai acabar agora? Não, vai acabar, mas eu vou reiniciar rapidinho para a gente pelo menos fazer uma conclusão de ouro aqui, né? Amém. Não pode terminar a live assim. Essa live é boa demais. Aleluia! Voltamos aí mais uma vez na live. Meu Deus, está poderosa, né? Coloque pressão na pressão com a palavra de Deus e prospere. Meu Deus do céu. Então você que estava lá na primeira volta e entra de novo aqui, porque tem muita coisa para nós aí, Pastor Jorge, abençoando a gente de uma maneira poderosa. Porção dobrada, preparando outras 12 pessoas para entrar, juntamente com o meu amado Jorge Castro. Jorjão, te abençoo, te amo, meu filho, você é maravilhoso. Todos vocês estão entrando na live aí, ó, já vai nesse aviãozinho que tem aí na sua frente aí e envia para os seus amigos, para os seus irmãos, que a live está pegando fogo hoje. Estamos entrando na segunda rodada da live, parte 2. Meu Deus do céu, esperando só o pastor Jorge entrar de novo. Ele foi beber uma aguinha aí e o negócio está pegando fogo, hein? Meu Deus do céu. Então, o resumo do que eu já tenho pegado aqui é: coloque pressão na pressão com a palavra de Deus e prospere. Prospere, antes de você prosperar, possuir o melhor da terra. Vai lá naquela loja lá que tem as roupas que você gosta e começa a dizer: eu vou me vestir daqui, vou andar no melhor, vou tomar posse desse negócio. E vai lá e, inspirado pela unção que o pastor Jorge está liberando aí para nós, amém, já vai na frente da loja lá e reivindica sua roupa, vai lá na frente da loja do carro e reivindica o carro que você quer e começa a dar graças e a falar e a perseverar e a confessar. Isso vai acontecer. Sexta-feira é dobrada, pastor, porque sexta-feira, semana passada, com o Humberto, eu tive que fazer uma segunda live. E aqui não está sendo diferente, eu tenho que fazer uma segunda live. Tem muita coisa. Aqui de novo e, meu Deus do céu, continua aí, homem de Deus. Manda fogo aí, pressão na pressão, isso mesmo, aleluia. Eu tenho falado acerca de prosperidade, e certa vez eu estava fazendo um evento de prosperidade e o Senhor me impeliu a fazer algo, né? Eu fui em direção a uma mulher, porque veja bem, às vezes as pessoas olham e falam assim: poxa, eu não tenho dinheiro hoje na minha conta. Às vezes está até numa situação difícil, né? Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, no verso 9. Eu quero ler aqui, porque tem muita gente que não sabe. Eu quero ler porque a palavra por si só se justifica e faz prosperar, né? Ela é apta para nos ensinar, para redarguir, para edificar. Então, 2 Coríntios capítulo 8, no verso 9, ele deixa claro que o nosso Senhor Jesus diz assim: ó, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ponto final. Quando a gente lê essa palavra rico, diz assim, plouteu no grego, que significa ser ricamente suprido. Agora, olha que coisa interessante: ser afluente de recursos, de modo que pode dar as bênçãos da salvação a todos. Lembrando que a salvação, ela é a remissão da miséria, do pecado, que é a morte eterna, e da doença. Então, ele nos fez ricos. E isso me fez ir até uma irmã e fazer as pessoas entenderem que nós somos ricos porque ele nos fez ricos. E o fato de nós não estarmos ainda numa determinada situação, você que nos ouve, passando por uma situação de abastança, de poder ser um afluente, de poder dar, não faz com que você deixe de ser rico. Por quê? O que nos define como cristãos é a palavra de Deus. Isso. A palavra de Deus diz que nós somos ricos, ponto, não tem reticência. E eu fui até uma irmã, se eu não me engano, eu estava em Juiz de Fora. Eu pedi para que eu perguntei se ela era um homem ou uma mulher, e ela riu para mim. Ela riu e disse: eu sou uma mulher. E eu falei para o povo, aproveitei, né, para dar uma
acordada na almarada, eu falei assim, eu sei que tem homem hoje que usa brinco, mas brinco foi feito para mulher. Aí brinquei com o pessoal e eu falei, então vamos voltar a um princípio antigo. Os grandes brincos, as joias, os colares são para homens e mulheres. Todo mundo concordou comigo que é para mulher. Então, quando você vê uma mulher com brinco, você fala, isso é para mulher. Ok, eu pedi para ela tirar esses brincos. Eu pedi para ela tirar esse colar. E eu perguntei para ela, você é homem agora? E ela falou, não. E ela ficou quase brava comigo. Ela falou, sou mulher. Eu falei, por que você é mulher? Ela, porque eu sou mulher, ué. Eu nasci mulher. Eu falei, é isso que eu queria que as pessoas entendessem. O brinco não define essa mulher. Ele apenas indica. A falta do dinheiro ou o dinheiro não define se você é rico ou não, se eu sou rico ou não, se você que está ouvindo essa live. Não, não. O que te define é a palavra que diz que você é rico. Agora, olha que coisa interessante. Se você me responder, eu acho legal que você me responda isso, você que está nos ouvindo. Por que você é rico? Você tem que me responder porque eu nasci rico. Porque quando eu nasci em Cristo, eu nasci de novo e nasci rico. Esse é o entendimento. A aparente situação que a gente vive não nos determina, a palavra nos determina. E se tirou o brinco, se tirou aquele dinheiro momentâneo, continua sendo rico. E vou dizer, milionário. Amém. É isso mesmo. Ele se fez pobre para você se tornar rico. Da mesma forma que ele se fez pecado para você ser salvo. E você é salvo como? Pagando, batalhando ou crendo? Você é salvo crendo. Você se torna próspero crendo. Homem de Deus, eu agradeço demais seu tempo, sua preciosidade, que maravilha. Vamos combinar semana que vem de novo, a gente está aqui de novo, fazer um fechamento de ouro. Eu agradeço a Deus. Mande suas considerações. Olha, todo mundo aí que está seguindo a live, no final, vou postar uma foto com uma frase que eu resumi do que seria essa live. A frase que eu resumi foi essa, reverendo. Coloque pressão na pressão para a palavra de Deus e prospere. Gostou? Amém. Amém, que maravilha. Esse é com essas frases iluminadas. Aí vai ter um banner aí lá no feed. Peço que todo mundo vá lá e comente essa live aí, o que é que você achou, o que é que você gostou. Se precisar dos versículos, a gente vai lá depois e manda para o pessoal aí para meditar mais e mais na palavra de Deus, ok? Suas considerações, deixa uma palavra aí final para nós. Eu quero dizer a alegria do meu coração e o prazer e a honra de estar com o senhor aqui, né? Uma pessoa que eu estimo muito e que, principalmente, como eu disse anteriormente, dessa caminhada, né? Falou de coisas que já estão acontecendo, né? Foi boca de Deus. Eu quero agradecer a todos que estão online aqui, esse povo tanto daí, de todo o Brasil, mas em especial esse povo também aqui do Estado do Espírito Santo, que são minhas ovelhas, o povo está aqui comentando e testificando isso que eu estou vivendo, um povo que se alegra com a minha prosperidade, apóstolo Sérgio. Esse povo é demais. Eu sou um pastor mimado. Esse povo me carrega no colo, não me deixa faltar nada da minha bunda de bens, de alegria. E eu quero deixar a consideração final, uma palavra que está em Amós, capítulo 9, no verso 13, foi uma palavra que quando estava muito seco, quando eu não tinha o que comer muitas vezes, quando Daniel Lucas, pequenininho, pediu um iogurte, não tinha. Essa palavra se saltou ao meu coração, foi um socorro de Deus. Eu quero deixar para você que está ouvindo. E Amós, capítulo 9, no verso 13, diz assim, é verdade, eu estou lendo na Bíblia a mensagem, é verdade, agora não vai demorar muito, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma só vez. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Vou consertar tudo de novo. Então eu creio, o apóstolo Sérgio, em unções para prosperar, que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, assim como tem pessoas que têm unções específicas para curar. Eu quero liberar essa palavra sobre todos que aqui estão. Essa palavra que eu acabei de ler veio direto do céu, num tempo em que a geladeira estava branca e vazia. E hoje ela vive cheia e enche de outras pessoas. Deus vai fazer assim com você,
Não Amém. desista, meu irmão. Avança na palavra. A abundância de vida está para você. Avança, se envolva com o Espírito, se envolva com oração em línguas, se envolva com a vida de santidade sem cachorrada, irmão. Não tem tempo para cachorrada no reino de Deus. É vida de santidade e consagração. Amém. E Deus vai fazer abundar e jorrar sobre Amém. a minha vida, sobre a vida do apóstolo, de nossas famílias, de todos que pegarem essa visão. Amo o Senhor. Meu Beijo, Deus amo a todos. Shalom! Seja com Deus. Shalom, meu amado. Obrigado, meu querido. Essa semana a gente se fala pelo zap ainda. Amém. Vamos sim. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Gente, que maravilha. Quero agradecer aí ao pastor Jorge, ao pessoal de Vitória, pessoal do Espírito Santo, a todos vocês que entraram na live. Vou postar daqui a pouquinho um cartazinho, um bannerzinho rapidinho, um feed lá aqui no Insta, né? E aí vocês podem comentar aí embaixo o que foi essa live para você, o que é que você entendeu. Se você tem alguma dúvida, você sinaliza lá, ok? Estou terminando aqui, e aí você já, assim que a gente postar, você já pode comentar no feed lá o banner. E a frase do que eu posso resumir é: coloque pressão na pressão com a palavra de Deus e prospere, prospere, prospere. Esse vai ser o ano do dobro de Deus para a sua vida, para a sua família. Amanhã, 11 horas da manhã, eu espero você no YouTube e 18 horas eu espero você aqui no Instagram, ok? Se você entrar na bio do Instagram, você pode entrar no grupo exclusivo do Telegram que a gente preparou para você. Daqui a pouco, espera lá, vai sair, daqui um minutinho já vai sair o feed lá. Coloque pressão na pressão com a palavra de Deus e prospere. Deus abençoe sua vida.